Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje, né, para mais uma aula de geografia. Bom, espero que vocês possam ter descansado bastante e vamos continuar falando sobre a colaboração e o respeito às diferenças. Bom, terceiro ano, então eu deixei uma atividade da página 22, onde eu pedi para que vocês pudessem estar observando a imagem 1, né? Crianças brincando, né? Como se fosse numa aldeia, jogando bola. E está como se estivesse chovendo, tivesse uma lama, né? Bastante água. E logo mais abaixo, na imagem 2, nós temos também crianças, mas essas crianças, elas não estão brincando. É uma forma também de diversão, mas elas estão mostrando uma cultura, né? Uma parte cultural. Então, as questões da página 22 temos assim: o que você vê em cada fotografia? Né? O que vocês viram na fotografia 1? Na imagem 1, que foi que vocês viram, puderam observar, olhando novamente, né? O que vocês puderam observar aí no caso? Bom, primeira coisa, né, é que a fotografia 1 mostra um grupo de crianças jogando futebol, não é isso? E na 2, o que é que nós temos aí na imagem 2, como eu estou mostrando aqui? Bom, que na 2, o que é que nós temos? Nós temos, né, mostra um grupo de crianças e adolescentes tocando instrumentos musicais em uma orquestra, não é? Então, é isso que está acontecendo nas duas imagens. A segunda questão: que grupos estão representados nas fotografias? Bom, nós temos aí o seguinte, né? Nós temos na fotografia um grupo de amigos, né? De colegas, os dois, né? Grupos de amigos, grupo de colegas, de músicos, de estudantes de músicas, na fotografia 2. Na terceira, o que une as crianças desses grupos? Bom, aqui é que vocês possam, né, observar que as pessoas, elas se unem de alguma maneira. No caso das fotografias apresentadas, elas poderão, no caso, estar unidas, né, pela vontade de brincar, de se divertir na fotografia 1 e a vontade de aprender a tocar um instrumento, né, a participar de uma orquestra na fotografia 2. Não é? Bom, então, nesse caso, na quarta questão, as crianças das fotografias parecem se entender e realizar as atividades em harmonia uma com as outras? Será que é sempre assim? Bom, a gente pode observar, né, que apesar, né, que existe sim, neste momento estão sim, mas existe alguns momentos de conflito, né? Conflito existe entre os membros de diferentes grupos e de que participam nas melhores maneiras de resolvê-los. Bom, acontece. Há alguns momentos da vida, dentro de alguns grupos, temos alguns conflitos, mas a gente descobre uma maneira juntos de resolver cada um desses conflitos. Vamos mudar de página? Vamos lá para a página 24, onde nós vamos falar hoje por que as pessoas se unem. Bom, então, como o próprio texto já diz, começando aí, né, a leitura, ele diz que as pessoas se unem. Na unidade anterior, que é uma a gente aprendeu que as pessoas vivem em grupo e conheceu algumas delas, mas o que levam as pessoas a se unirem em grupos? Bom, vários motivos levam as pessoas a se unirem, por exemplo, na família, por exemplo, né?
onde as pessoas estão ligadas por laços afetivos, pelo parentesco, pelo apoio mútuo e pela convivência e por dividir o mesmo espaço. O grupo de amigos também é unido por laços afetivos, porque uma pessoa gosta da outra. Bom, e já em uma associação de moradores do bairro, são os objetivos comuns que se unem, que unem essas pessoas. Por exemplo, os membros desse grupo podem querer melhorias no bairro, como água encanada para as moradias, ruas asfaltadas, transporte público de qualidade ou revitalização de uma praça. Então, tudo isso acontece. Bom, nesse quadrinho amarelo, nós temos o significado das palavras parentesco, que está em destaque lá em cima, que quer dizer que é a relação de pessoas por vínculo sanguíneo ou por adoção, pai, filhos, irmãos e etc. E revitalização quer dizer o processo que dá vida nova a um local. É revitalizar, tá bom? Bom, então aqui ele diz o seguinte: as relações entre os membros dos grupos também variam. Há grupos em que apenas alguns membros são responsáveis pelas orientações e pela maioria das decisões. Em outros, todos discutem, opinam, participam das decisões que são tomadas de acordo com a vontade da maioria. Bom, olha só essa imagem logo abaixo. O que é que nós temos aí? Observe bem. Nós temos uma manifestação, dos moradores de um bairro, de Jaconé, no município de Maricá, no Rio de Janeiro. Então, o que vocês acham que essas pessoas estão? Elas estão aí, ó, pescadores, São pescadores. Eles estão pedindo o quê? Emprego, falando de emprego. Bom, nós temos um texto, tem assim: acompanhe a leitura que o professor fará do texto abaixo. Olha só o textozinho aí, a história, tem assim: como as crianças Yanomamis aprendem? Então, tem assim: nós Yanomamis ensinamos nossas crianças nas tarefas cotidianas. Assim, quando a mãe trança um cesto, a filha observa e tenta fazer um cesto pequeno, ao mesmo tempo que brinca, imitando a mãe. Ela aprende a trançar o cesto. Da mesma forma, quando o pai vai caçar perto da casa, leva seu filho junto para que ele conheça a floresta, as plantas e os animais. As crianças também aprendem ouvindo os mais velhos. Essas falas acontecem quando todos os dias à noite ou quando está amanhecendo. Durante as festas, as crianças aprendem a dançar e cantar. Normalmente, os irmãos mais velhos ajudam os irmãos mais novos, ensinando coisas e cuidando deles. Esse é o jeito como nós, Yanomamos, ensinamos e aprendemos as coisas da nossa cultura fora da escola. Bom, é um texto dos povos indígenas do Brasil. Olha aí a imagem. Aí temos aí, mulheres e crianças Yanomamis descascando mandioca para a fabricação de beiju no município de Barcelos, no estado do Amazonas, em 2012. O povo indígena Yanomami vive na floresta amazônica nos estados do Amazonas e de Roraima. Então, olha só como a gente observa, Bom, logo mais abaixo nós temos duas questões que eu quero que vocês respondam como atividade de casa. Então, está aí, esse pequeno texto que nós falamos por que as pessoas se unem. Então, elas se unem por vários motivos: para exigir algum direito, como as pessoas de uma associação, ou para aprender alguma coisa, como a gente viu lá no início,
crianças, né, se uniram numa imagem para brincar, para se divertir, e na outra para aprender a tocar um instrumento, certo? Então, responda as duas questões. Na primeira, de acordo com o texto, com quem as crianças Yanomamis aprendem. Bom, retire lá do texto, tá? E a segunda, você também aprende com as pessoas da sua convivência? Coloca assim e diz, por que você aprende? E conte para os colegas e o professor. Aí você pode escrever uma das coisas que você aprende com sua família, tá bom? Então, finalizamos a nossa aulinha de hoje e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!